Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje vamos dar início à nossa primeira aula do módulo de Sociologia. Ao entrar na sala de aula para lecionar a disciplina de Sociologia, o professor se depara com a curiosidade da classe diante desta desconhecida ciência e com a expectativa de alguns alunos nem sempre favoráveis, que imaginam uma aula difícil com termos incompreendidos. Diante deste desafio, resolvemos criar esse curso, um curso básico de Sociologia, onde trabalharemos os temas mais relevantes desta fascinante ciência. Na aula de hoje, vamos tentar de forma resumida explicar o que é Sociologia, o contexto histórico em que ela surge e a sua relação com o direito. Vamos então tentar responder uma das indagações mais importantes. O que é Sociologia? O que ela estuda? Respondendo isso, já podemos entrar em suas questões, em seus temas básicos, ou seja, em seu objeto de estudo. E para começarmos, é importante compreendermos que a sociologia é uma ciência complexa e bastante controversa. Durante os regimes ditatoriais, principalmente os vividos aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, durante este período, a sociologia chegou a ser retirada do currículo escolar e até proibida em algumas universidades. Isso demonstra o seu caráter revolucionário. Por outro lado, se pegarmos a sociologia na sua gênese, no positivismo de Augusto Comte, há quem diga que é uma ciência extremamente conservadora. Ora, a sociologia é frequentemente associada aos movimentos revolucionários, aos movimentos de esquerda. Mas ao mesmo tempo também há quem enxergue a sociologia como uma ciência da classe dominante, ou seja, uma ciência com tendências conservadoras. Afinal, a quem serve a sociologia? Veremos ao longo do curso que a sociologia pode servir aos mais variados, aos mais distintos interesses. Pode ter vieses políticos e sociais distintos, porque é uma ciência muito ampla, com diversas metodologias e várias formas de abordagem. Vejamos alguns conceitos de sociologia. Para Simmel, a sociologia pergunta o que acontece com os homens, quais as regras de seu comportamento, não no que se refere ao desenvolvimento perceptível de suas existências individuais como um todo, mas à medida que formam grupos e são influenciados devido às interações de sua vida grupal. Para Van Wise, a sociologia é uma ciência social especial que se encontra no comportamento interhumano. Isso é, nos processos de socialização, associação e dissociação. E para Carlos Benedito Martins, a sociologia é um conjunto de conceitos, técnicas e métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. Apesar das diferenças e descontinuidades nos conceitos, uma coisa todos os conceitos trazem intrínsecos em si: o fato de que a sociologia estuda o homem em sociedade. Interessa para a sociologia o homem dentro do seu contexto social, as relações, tudo que o homem cria
numa vida em conjunto, numa vida em sociedade. Podemos dizer então que a sociologia é a ciência da sociedade, a ciência que explica a vida do homem em conjunto. O comportamento coletivo é a teoria da vida humana em grupo. Depois dessa visão geral, dessa conceituação, dessa definição geral de sociologia, é importante entender o seu contexto de surgimento. A sociologia vai surgir no século XIX e, diferente da filosofia, que é uma ciência inerente à vida humana e existe desde a antiguidade, a sociologia é uma ciência relativamente nova e ela vai surgir dentro de um contexto histórico específico. O surgimento da sociologia, sua definição e seu objeto de estudo tem muito a ver com esse contexto histórico. Por isso, quando pensarmos o contexto de surgimento da filosofia, devemos necessariamente pensar em três elementos: as revoluções burguesas, ou seja, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o pensamento moderno. Podemos dizer então que a sociologia é uma resposta racional, uma resposta científica aos problemas advindos, aos problemas ocasionados pelas revoluções burguesas, Revolução Industrial e Revolução Francesa, e bebe diretamente no pensamento moderno, isto é, naquela ideia do pensamento empirista, racionalista e no bojo do iluminismo. E para compreendermos melhor esse contexto, preparei um pequeno resumo sobre o impacto da Revolução Industrial no mundo. Chama a sua atenção para o crescimento demográfico, o aumento das cidades no mundo, o aumento da população mundial, a degradação do espaço urbano, a alteração da noção de tempo e as alterações no modo de produção e nas relações de trabalho e o surgimento da luta de classes. Vamos lá? Com a Revolução Industrial, o mundo conhece um vertiginoso crescimento demográfico. Com o aumento considerável do número de pessoas no mundo, crescem as cidades, uma urbanização desenfreada. E seus problemas, como a violência, o saneamento básico, as desigualdades e as mazelas sociais. Temos a degradação do espaço urbano e o surgimento dos problemas ambientais. Na esfera política e social, surge uma nova classe social, o proletariado, que intensifica a luta de classes com a burguesia. Neste período, observamos a submissão dos operários a jornadas de trabalho exaustivas, impostas pelos detentores dos meios de produção que exploravam a força de trabalho da classe operária. Se no mundo feudal o homem nascia em uma determinada ordem e nela permanecia, na sociedade capitalista, esta ordem é desfeita e fragmentada em várias classes, que, em tese, gera a possibilidade de mobilidade social. A noção de tempo é alterada visceralmente.
O tempo do relógio substitui o tempo da natureza, de forma que nas fábricas se impõe o rígido horário para entrada, saída e alimentação. Se antes o homem contava o tempo por meio da natureza, com a Revolução Industrial, o relógio passou a reger o tempo e as atividades humanas. Passamos a pautar nossas vidas por um tempo precisamente medido. O fato é que não havia trabalho para todos, e mesmo os que trabalhavam ganhavam salários quase sempre insuficientes para a subsistência. Além dos trabalhadores empobrecidos, a sociedade produziu uma multidão de excluídos. O crescimento da população urbana gerava grande massa de desempregados, proporcionando ao empresário capitalista burguês um grande contingente de mão de obra por um preço irrisório. Consequentemente, eclodem diversas reações violentas em todo o continente europeu por parte dos trabalhadores explorados. Precisamos relembrar alguns pontos da Revolução Industrial, como um fenômeno que surge na Inglaterra a partir do século XVII e vai provocar profundas mudanças no modo de produção humana. É a Revolução Industrial que vai marcar a mudança deste novo processo de manufatura e que vai afetar diretamente os sistemas econômicos e sociais da humanidade. Evidentemente, esse pequeno resumo não tem o condão de trazer um estudo sobre a Revolução Industrial, mas tão somente demonstrar como que esta revolução impactou a vida da sociedade europeia e marcará para sempre as transformações nos modos de produção da humanidade. Foi também a partir da Revolução Industrial que a sociedade se evidencia enquanto plano de análise, quer dizer, os problemas sociais aparecem e a sociedade surge como um problema, como um objeto a ser examinado. Ou seja, é a Revolução Industrial que vai deixar a sociedade à mostra, que vai trazer os problemas sociais, vai evidenciá-los, e a sociedade vai passar a ser um objeto das ciências, um objeto que deve ser estudado. Mas além da Revolução Industrial, tivemos outra revolução burguesa, essa ocorrida na França, a Revolução Francesa de 1789. Essa revolução, fortemente influenciada pelo Iluminismo, com certeza é também determinante para o surgimento da sociologia. Na Revolução Francesa surge muito forte a concepção de transformação social e, tal como ocorreu na Revolução Industrial, a Revolução Francesa também vai deixar a sociedade muito mais exposta como objeto de estudo. A Revolução Francesa trouxe o poder político à burguesia, destruiu, eliminou de vez os fundamentos da sociedade feudal e promoveu profundas transformações na vida social. Mas junto com a Revolução vieram também as crises e as desordens na organização da sociedade. Pessoal, é importante aqui frisar que a Revolução Francesa acaba de vez com aquela sociedade de ordem, ou seja, onde a hierarquia social era definida pelo nascimento. Com o fim dos privilégios, a sociedade se estabelece definitivamente como uma sociedade de classes, ou seja, a hierarquia social não é mais definida pelo nascimento, mas pelo poder aquisitivo. Isto é,
a posição do indivíduo perante o mercado. E aqui é importante também destacarmos que essa segunda revolução burguesa, que vai trazer a hegemonia do poder político para a burguesia, vai evidenciar também a luta de classes. Pessoal, mais uma observação. O capitalismo ou as revoluções burguesas não trouxe a luta de classes. A luta de classes sempre existiu. Segundo Marx, a história humana, a história da civilização humana é uma história de luta de classes. O que as revoluções burguesas fizeram, Revolução Industrial, Revolução Francesa, foi acirrar, foi evidenciar essa luta de classes. Temos aqui agora as classes formadas, burguesia e proletariado. Mas a Revolução Francesa também trouxe diversas outras transformações, como a supremacia dessa classe burguesa que vai tentar se distanciar da influência da igreja e vai passar a ver o mundo sobre o pensamento iluminista, sob o prisma da razão, das liberdades individuais, da defesa das empresas capitalistas. E é aqui que nós temos a formação dos estados constitucionais. E este homem, este novo homem, passa a ver o mundo cientificamente, livre das superstições. Um ambiente extremamente propício para um olhar para a sociedade, um olhar científico, um olhar do sociólogo com a neutralidade para analisar, para resolver esses problemas advindos, essas crises, essas desordens na organização da sociedade. E é aqui que a sociologia surge como uma resposta científica, racional para o enfrentamento, para a compreensão desses problemas e para o rearranjo da sociedade. Segundo Alexis Tocqueville, a revolução segue seu curso. À medida que vai aparecendo a cabeça do monstro, descobre-se que, após ter destruído as instituições políticas, ela suprime as instituições e mudam em seguida as leis, os usos, os costumes, até a língua. Após ter arruinado a estrutura do governo, mexe nos fundamentos da sociedade e parece querer agredir até Deus. Quando essa mesma revolução expande-se rapidamente por toda parte, com procedimentos desconhecidos, novas táticas, máximas mortíferas, poder espantoso que derruba as barreiras dos impérios, quebra coroas, esmaga povos, chega ao mesmo tempo ganhá-los para sua causa. À medida que todas as coisas explodem, o ponto de vista muda. O que, à primeira vista, parecia aos príncipes da Europa e aos estadistas um acidente comum na vida dos povos, tornou-se um fato novo, tão contrário a tudo o que aconteceu antes no mundo e, no entanto, tão geral, tão monstruoso, tão incompreensível que, ao apercebê-lo, o espírito fica como que perdido. Resta claro que a Revolução Francesa, ao mudar as coisas que pareciam imutáveis, a ordem, a sociedade, a política, as leis, os costumes, as relações entre os homens, com certeza ela descortina a sociedade. Significa dizer que esse descortinamento da sociedade, esta exposição da sociedade de suas mazelas, de suas desigualdades, essas transformações radicais que passou a Europa neste período, certamente fará com que este novo homem reflita, passa a pensar muito mais a sociedade como um objeto a ser analisado.
o que é importante guardarmos aqui? Precisamos entender que toda vez que pensarmos no contexto de surgimento da sociologia, obrigatoriamente eu tenho que entender esse contexto como um contexto de revoluções burguesas, de Revolução Industrial, Revolução Francesa e o pensamento moderno. Vimos aqui rapidamente os impactos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que ocasionou toda uma transformação social e de paradigma na humanidade. Sobre o pensamento moderno, eu sugiro que acompanhem as aulas de filosofia, onde trabalharemos a transição da Idade Média para a Idade Moderna, trabalharemos com mais calma o pensamento renascentista, o pensamento de Erasmo de Roterdã, Maquiavel, passando pelo racionalismo de René Descartes, o empirismo inglês, advindo de Francis Bacon, depois John Locke, Thomas Hobbes, que culmina no iluminismo, com o pensamento de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, enfim, acompanhem as aulas de filosofia. Por ora, é importante entender que o mundo está passando por uma transformação. O mundo sai da Idade Média, passa para a Idade Moderna, temos a era das revoluções científicas, o descobrimento das Américas, a Europa passando por impactos profundos, transformações profundas, a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, as revoluções burguesas, a sociedade se evidenciando como objeto de estudo. Toda essa mistura é o ambiente propício para o surgimento da nossa matéria. O século XIX vai ser crucial. Surge então a sociologia. Para finalizar então, podemos dizer que a sociologia surge como uma resposta intelectual, uma resposta racional para os problemas evidenciados, advindos, resultantes das revoluções burguesas, e bebe diretamente na onda, no pensamento moderno. Pois bem, mas professor, qual a relação da sociologia com a ciência? Ora, a sociologia é a ciência que estuda a formação, a transformação e o desenvolvimento das sociedades humanas, além de seus aspectos econômicos, sociais, institucionais. E o direito é a ciência que estuda, normatiza, sistematiza as regras de conduta que torna possível o equilíbrio da vida nessa sociedade. Logo, resta mais do que evidente a importância do estudo da sociologia jurídica para a compreensão do regramento dessa vida do homem em conjunto, dessa vida humana em sociedade. A relação entre as duas ciências nos permite abordar a emergência da cidadania social. Essa relação interdisciplinar deve ser apreendida como reciprocidade, porque é impossível pensar o ordenamento jurídico sem associá-lo, sem submetê-lo à realidade social. E nos apoiando nos ensinamentos na velha lição de Ulpiano na Roma Antiga, ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi jus. Ou seja, onde está o homem, está a sociedade. Onde está a sociedade, está o direito. Espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula de sociologia, uma visão geral do que é a sociologia, o contexto em que ela surge e sua relação com o direito.
Não percam as próximas aulas, onde continuaremos com o desenvolvimento da nossa matéria, trabalharemos temas importantes da sociologia, trabalharemos o pensamento dos principais sociólogos abordados aqui no curso, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar as outras aulas, tá ok? Obrigado pela sua presença e até a próxima aula!